Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o 33º episódio do Chega Pra Cá, programa de entrevistas do Jornal Popular. O governo de Goiás anunciou na semana passada medidas para atender reivindicações do setor industrial, entre elas o decreto que reduz de 15% para 10% a contribuição para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás, o PROTEGE, entre julho e dezembro de 2022, e o e-commerce, crédito outorgado para empresas que realizam exclusivamente operações interestaduais via internet, destinadas a não contribuintes do imposto. O anúncio ocorreu em evento festivo promovido pela Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás e selou um armistício com o governo. Em 2019, o governador Ronaldo Caiado alterou as regras dos benefícios sociais, aumentou a contribuição para o PROTEGE e ainda deu aval político à CPI dos incentivos, que levou grandes industriais a prestarem depoimento na Assembleia Legislativa na época. Sem falar na inédita manifestação de empresários em dezembro de 2019, que marcharam entre a antiga sede da Assembleia e o Palácio das Esmeraldas. Tudo isso é passado? Parece que sim, a julgar pelo evento da semana passada e pelo pedido de desculpas do governador Ronaldo Caiado por suas, aspas, duras palavras dirigidas às entidades empresariais. Para conversar sobre esse assunto, sobre a realidade da indústria em Goiás e as expectativas com a economia brasileira em ano eleitoral, o entrevistado do Chega Pra Cá é o empresário José Carlos Garrote de Souza, presidente da ADIAL. José Garrote, como é mais conhecido, é também fundador e presidente do Conselho de Administração da São Salvador Alimentos, proprietária das marcas Super Frango e Boa. Olá, José Garrote, tudo bem? Muito obrigada por sua presença. Olá, Cileide, tudo bem? Eu aqui agradeço a oportunidade da gente estar aqui podendo conversar, batendo um papo, não chega para lá, né? Ou chega para lá e chega para cá, sobre esses temas tão bons e tão relevantes aí. Estamos à sua disposição, Cileide. Obrigada. Bom, as divergências entre governo e indústria são águas passadas? Na verdade, Cileide, a ADIAL, como foi dita lá no nosso discurso, a ADIAL é uma casa do diálogo. A ADIAL é uma associação de pró-desenvolvimento das indústrias do estado de Goiás, e hoje nós temos também a ADIAL Brasil, que está aí sendo, né, está trabalhando duro também. O que acontece no momento é que as divergências sempre existiram, sempre vão existir, existem e vão existir. E o que nós temos no momento é o seguinte: o que se passou são águas passadas e nós estamos voltados com um olhar para o futuro. Né? É isso que acontece hoje. Nós estamos hoje preocupados em fazer com que nós possamos construir mais e melhor. O que acontece? Como eu estou dizendo, a DIAL é uma casa do diálogo, é uma casa que está pronta para poder discutir os temas que se envolvem o desenvolvimento industrial, também, consequentemente, o desenvolvimento do Estado. Isso somando a sociedade como um todo. Ou seja, nós entendemos que a ADIAL ela vai estar sempre ao lado do governo, sempre caminhando junto com os governos, seja esse governo, os próximos que virão, os passados, esse e os que virão. Porque, na verdade, é através do diálogo que nós vamos construir um mundo melhor. Então, o que passou, passou, já ficou para trás. Nós queremos discutir temas mais importantes que possamos fazer com que o nosso Goiás, cada dia, possa crescer mais e melhor. É isso aí.
Bom, essa redução do Fundo Protege, né, que foi uma das fortes razões dos movimentos anteriores, ele ocorre só agora, nesses 6 meses, coincidentemente no período eleitoral. E para o futuro? Na verdade, o Protege é um imposto que ele está mais em Goiás, né? Está aqui em Goiás. Ele não é o imposto que tem de outro lado, ele é um imposto que veio sobre os benefícios. Ele primeiro ele era menor, ele não existia, depois ele passou a existir de uma alíquota menor e essa alíquota foi crescendo e chegou num ponto muito pesado, extremamente pesado. Uma alíquota de 15% do Protege, ela pesa muito sobre a indústria. Portanto, o tema foi bastante discutido e o tema foi bastante pedido para que isso pudesse ser acertado. Nós entendemos que o governo, os governos, né, em seus momentos de necessidade, tiveram que lançar mão nisso. A indústria compreendeu isso, né, fez com que pudéssemos acertar uma certa alíquota, só que essas alíquotas foram subindo com o tempo, e daí terminou no momento que a gente chegou ao ponto de não suportar mais essas alíquotas. E hoje a gente pediu, vem lutando há tempo, para que essa alíquota pudesse ser diminuída. Ela foi diminuída por 6 meses, mas nós estamos claros que nós entendemos que isso vai ter condições de ser prorrogado e no futuro até diminuído, porque na verdade ela significa bastante para os industriais. Lembrando que essas alíquotas também são, essa arrecadação é uma arrecadação importante, porque a área social que o governo está fazendo é com o recurso que protege. E isso nós temos que ficar feliz, porque a aplicação do dinheiro é para a área social. Então, vocês concordam em continuar pagando uma alíquota de 15% a partir de janeiro do ano que vem? Não, não é que a gente concorda, é que eu disse. Por enquanto, nós tivemos esse tempo, esse time. Nós queremos continuar discutindo para que isso possa chegar ao ponto de origem. Ou seja, na verdade, o ideal seria que nós tivéssemos uma condição de não ter o Protege. Esse seria o ponto, né? Mas, no momento, nós estamos trabalhando já de uma fase de regressão, até porque a arrecadação do Estado hoje já está indo muito bem. O Estado já tem as suas dívidas, as suas contas controladas, e naquele momento que foi criado o Protege e criou essa situação, foi para que o Protege pudesse ajudar o Estado. Então, agora é a hora da contrapartida do governo para o Estado, para as indústrias. Bom, o questionamento aos programas de incentivos fiscais, eles ocorrem nacionalmente, né? Leis recentes prorrogaram antigos benefícios para pôr fim à guerra fiscal. A última prorrogou até 2032, se eu não estou equivocada. Esses programas tendem a continuar sempre com prorrogações de prazos e acordos nacionais? Quer dizer, não vai haver uma estabilidade nisso? A reforma tributária ela é extremamente complexa, grande, né? É uma reforma que realmente tem tema aí já há muito tempo, já vem sendo debatida há muito tempo, tem tantas outras pessoas muito mais especializadas do que eu para poder falar desse tema, que é um tema extremamente complexo. Mas precisa ser acertado, porque a carga tributária do país ela é muito alta. Então, hoje o país já está com a carga tributária aí, batendo na casa de 35% a 40% do PIB. Quer dizer, é insuportável você ter investimentos, é insuportável você fazer inovação, pesquisa, crescimento, com uma carga tributária desse tamanho. Então, isso é um negócio que o governo realmente precisa acertar, tanto o governo federal quanto os governos de estado. Agora, o que acontece, vamos supor, em particular, é que os estados também vão se disputando entre si. E nessa hora, Goiás precisa de ter boas políticas para que nós possamos avançar e continuar crescendo. Porque nós já estamos vendo aí a Bahia encostando na gente, né, com os seus incentivos, com as coisas. O Parque Industrial de Goiás é o 7º, da Bahia é o 8º, mas ela já está próximo de Goiás. Se Goiás não tiver uma reação nas suas políticas de incentivo muito bem estruturado, diminuindo o Protege, criando outras situações, como foi criado aí o ProGoiás e entre outros, precisa criar para que a gente possa avançar, nós possamos ser o 5º, possamos ser o 6º estado da nação. Nós temos o 6º ou 5º estado da nação, nós temos condições, Goiás tem condição de ter muito mais do que ele é. Precisa de políticas efetivas, de que maneira que motiva os empresariados,
local investir e empresariados de fora também virem investir aqui. Isso precisa acontecer. Bom, para quem não sabe, né, o ProGoiás é um programa de incentivo criado pelo atual governo. Ele pretende substituir tanto o Produzir, que é do governo Marconi, quanto o Fomentar, que foi criado ainda nos governos de Iris Rezende. A princípio, houve uma desconfiança do setor empresarial, e eu pergunto o seguinte: é vantajoso? Vocês orientam o que para suas associadas? Migrar ou não migrar para o ProGoiás? Cileide, cada caso é um caso. Vamos dizer aqui, o motivo que existe a DIAL e que a DIAL precisa ser governo e estar dialogando sempre e sempre ao lado de qualquer governo que há de vir. Por quê? Porque, na verdade, as leis, os incentivos, como qualquer outra coisa, elas se envelhecem. Concorda? Então, o Fomentar é um programa extraordinário, feito na época do Iris Rezende, um programa que botou Goiás na frente dos incentivos dos outros estados para aquele modelo, aquele padrão daquela época. Então, o Fomentar foi um projeto extraordinário, entendeu? Da mesma forma, veio o Produzir. O que aconteceu? No governo Marconi, remodela-se o Fomentar, cria-se o Produzir, para que possa se avançar um pouco mais. E isso é importante, porque, na verdade, como eu acabo de dizer, e acontece com o ProGoiás, os incentivos, as normas, as leis, as regras, elas vão se envelhecendo e precisa se ajustar. Desculpa aí. E depois, por outro lado, vai criando também situações novas, né? Vão surgindo o e-commerce, por exemplo. Na época do Fomentar não tinha e-commerce. Na época do Produzir não tinha e-commerce. Hoje tem. Então precisa se adequar à nova realidade. E essa nova realidade, cada dia, ela vai surgir. E também, por outro lado, aquelas empresas que existiam, vamos supor, uma indústria ou uma cadeia que era extremamente produtiva ou importante para o Estado, ela acabou sendo desenvolvida, ou às vezes ela perdeu o significado, entendeu? Então precisa se adequar à outra que está chegando. Então, portanto, quando a gente fala assim de produzir, fomentar, produzir e ProGoiás, cada um teve o seu tempo, cada um teve a sua época, todos eles foram extremamente importantes para o Estado, para o desenvolvimento de Goiás. E o ProGoiás hoje, ele já desburocratiza, tem as suas vantagens, mas você tem que analisar caso a caso para entender qual que é ou não a possibilidade de migrar ou não. É claro que existem uns pontos positivos da desburocratização, porque os outros programas eram mais burocratizados. Então, com isso ajuda, mas tem que entender, e tem às vezes também, e tem também, dependendo do caso, vantagens ou não. Então, por isso que a gente não recomenda dizer, não, todos têm que mudar, você tem que mudar. Não, você vai, estuda seu caso, contrata-se um tributarista, e esse tributarista, com as pessoas da sua empresa, vai e verifica a viabilidade de você mudar ou não. A gente está vendo muitas pessoas mudarem e outros pensando ainda ou não em mudar. Então, é um momento ainda que as pessoas estão também entendendo o programa. O programa também é novo. Então, tudo que é novo gasta um tempo para poder ser pensado, digerido. Os programas antigos, eles já estão consolidados. As pessoas já sabem tudo o que aconteceu dele. Os novos, às vezes, têm fatos que pode vir, alguns fatos que ainda não apareceram. Eu acredito que não, mas isso pode acontecer. Mas, enfim, o ProGoiás é um programa bom que veio para poder estar modernizando, ajudando, para que a gente possa dar um passo além. O senhor disse agora há pouco que a Bahia vem encostando, né, em Goiás, porque está fazendo programas lá de incentivo. A FIEG, né, mais precisamente o presidente Sandro Mabel, acha que Goiás precisa se tornar mais competitivo também, e uma das propostas dele era criar um fundo para o setor agropecuário, para as commodities agrícolas que são produzidas em Goiás. Ele cita como exemplo Mato Grosso do Sul, que criou esse fundo e que está ampliando muito, né, e está crescendo também. O senhor concorda com essa proposta, Adial? Como vê essa ideia do Sandro Mabel? Na verdade, eu não vou dizer da ideia do Sandro Mabel em si, que com certeza ele está com uma visão mais ampla dentro disso que ele pensa,
Então, pode ter um resultado positivo. Mas eu vou dizer na nossa opinião. Eu acho que o Estado de Goiás precisa de políticas efetivas de maneira tal que nós possamos aproveitar a nossa potencialidade e fazer com que o nosso Estado possa avançar. Goiás tem muitas coisas que favorecem Goiás. Primeiro, Goiás está no coração do Brasil. Queira sim ou queira não, essa posição geográfica, ela nos ajuda bastante. Ela se torna um ponto neutro. Ou seja, aqui nós possamos sair para todos os outros lados. Isso é uma vantagem competitiva muito grande em detrimento aos outros estados quando se trata de logística. Então, Goiás pode ser um hub logístico do Brasil inteiro. As empresas podem vir para cá e daqui distribuir os seus produtos. Então, nós temos um espaço para isso. No caso de agricultura, Goiás já vem se deslanchando, vem produzindo bem, o agronegócio vai indo forte. Mas nós precisamos muito da segurança jurídica. A insegurança jurídica é outro ponto que atrapalha muito, né? No caso, vamos supor, quando surge uma insegurança jurídica, quando surge uma discussão, isso acaba prejudicando bastante o empresário local e põe o empresário de outro estado a pensar. Por quê? Porque, na verdade, essa instabilidade, essa volatilidade não é boa para ninguém. Entendeu? O empresário local ele também termina sendo prejudicado porque pela instabilidade e até mesmo pelos riscos que ele pode trazer, que surge na possibilidade que ele pode trazer, não que o Estado poderia trazer. Então seria assim. Então segurança jurídica é muito importante para nós, né? Políticas efetivas, no caso de logística, eu entendo, é muito importante. Por outro lado, fazer um programa, o governador Ronaldo Caiado, ele recebeu aí um trabalho que foi feito junto com a DIAL e apoiado pela Fundepec, através do Agrego, aonde que olhou as cadeias mais importantes do Estado para poder ajustar, no caso do leite, da soja, da proteína animal e etc. e tal. Então, isso dá uma condição de criar uma potencialidade no Estado de produção muito grande. Vamos dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo do nosso lado aqui mesmo, vamos supor. Goiás pode ter, hoje nós temos muitas fábricas, nós precisamos aqui de uma indústria de celulose, que faça celulose, que venha produzir as nossas caixas de papelão, ou seja, as empresas que produzem caixa de papelão aqui, ela traz a celulose de fora, para poder abastecer as fábricas aqui. Nós precisamos de uma fábrica de celulose aqui. Mato Grosso do Sul fez a dele, né? Mato Grosso do Sul fez a dele. Vamos dizer no caso da proteína animal. Se você for analisar hoje Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná vem despontando na proteína animal. Aí de forma é o maior produtor de frango do país, está sendo um dos maiores de bovino do país. Quer dizer, se Goiás tem soja, tem milho, por que não a gente não ter mais incentivo para essas cadeias? Não estou dizendo porque eu sou do frango, não. Eu estou dizendo porque nós temos o milho, temos a soja. Podemos incentivar as esmagadoras. Nós estamos exportando soja in natura. Por que eu vou exportar soja in natura para a China ou para outros países qualquer, sendo que eu poderia exportar o farelo, o óleo, construir essa indústria aqui e esmagar esse produto aqui. Então, nós precisamos criar incentivo para essas matérias-primas que são primárias e que possa abrir a segunda cadeia, que seria a cadeia da proteína, e depois vem a indústria, vem o produto de valor agregado e assim sucessivamente. Então, isso é muito importante. Nós temos essa condição. Goiás é um estado do agronegócio. Por outro lado, nós temos o polo farmacêutico, né, muito importante para nós. Nós temos o polo atacadista, né? Aqui, vamos dizer um fato muito interessante, Ocileide, que eu acho, que as pessoas dizem o seguinte: benefício fiscal. Benefício fiscal não é um palavrão. Benefício fiscal significa o quê? Benefício fiscal significa trazer incentivos para que as empresas possam desenvolver no Estado. Vamos imaginar, por qual motivo viria uma Mitsubishi a Goiás ou uma Caoa para Goiás se ela não tivesse benefício fiscal? Um ponto de competitividade? Nenhum. Ela jamais viria para Goiás. Por que essas empresas vieram para Goiás? Por causa dos incentivos fiscais. E olha a beleza dessas empresas. Eu tive a oportunidade de visitar a Caoa esses dias, fiquei maravilhado. Não sei quantos mil funcionários, tanta tecnologia,
pesquisas, né, inovações, um negócio extraordinário. E aquilo ali, o valor intangível que tem, os funcionários de fora que vêm, cultura que se muda, né, a evolução, a visão das pessoas, né, como que as pessoas passam a enxergar as coisas. Então, isso é muito importante. Então, tem sim que incentivar, tem que dar, e tem que concorrer, porque se daqui uns dias as outras vão para outros estados, nós ficamos sem. Acontece isso sempre, está acontecendo isso, né? Minas Gerais está fazendo, vamos dizer, entre aspas, está dando bastante incentivo. Mato Grosso criou esse fundo que você falou, é muito importante. A Bahia está aí no nosso calcanhar, aí, né, querendo ocupar o 7º lugar, e Goiás tem que avançar. Então, quando a gente senta na casa para a gente poder conversar, o que é que nós queremos de fato? Nós queremos de fato ser parceiro, eu acredito, no setor público-privado. Independente de governo, independente do governador que esteja lá, de partido que for. A nossa casa, a casa da DIAL, ou que seja o fórum empresarial, eu estou falando aqui até no fórum, porque eu faço parte do fórum, mas o fórum empresarial, ele está participando para poder dar exatamente esse tom, dar esse toque que nós temos que estar buscando crescimento. E aí, o crescimento nós vamos buscar através do diálogo, né, através dos incentivos, de um bom relacionamento, de uma boa prosa, e fazer com que a gente possa ter sucesso. Quem ganha com isso? Sociedade. É a sociedade que vai ganhar, é o nosso Estado que vai ganhar com isso. Falar em avanço, né, da indústria goiana, ela cresceu 4,3% no primeiro trimestre de 2022 em Goiás, bem acima da média nacional. A taxa de desocupação em Goiás também caiu de 13,9% no primeiro trimestre de 2021 para 8,9% agora, nesse primeiro trimestre de 2022. Essa tendência que se verificou no primeiro trimestre, ela se manteve no trimestre passado? E qual que é a previsão para o próximo período? O que a gente observa é o seguinte: o estado de Goiás é o estado do agro. A soja tem uma relevância muito grande em Goiás. Né? A soja tem uma relevância muito grande. Tem muita exportação de soja nesse momento, tem a colheita, então influencia muito o mercado. O que aconteceu no crescimento, não vou dizer de Goiás, não, mas deixa eu dar um panorama macro aqui. O que aconteceu no mundo de maneira geral foi porque os bancos centrais do mundo inteiro investiram muito, emitiram muita moeda e injetaram muito dinheiro no mercado. E esse dinheiro acabou gerando inflação. E a inflação acabou gerando uma arrecadação maior. Se você for analisar, não vou dizer Goiás, especialmente Goiás, mas estou falando de uma maneira geral, a produção em si, ela não cresce tanto quanto seria a arrecadação dos estados, por exemplo. Porque, na verdade, ele arrecada em função de uma inflação que acontece. E o que me preocupa muito, Cileide, é o seguinte: qual que é? É quando fala que a taxa de desemprego ela diminui mesmo. Porém, com uma situação muito delicada, eu acho, que é o salário que estão ficando comprimido. Isso aí. O que acontece hoje? Se você for no supermercado, o produto alimentício subiu, você vai ali, a energia subiu, né? Agora nós tivemos o efeito da gasolina, do álcool que abaixou, do petróleo que abaixou, enfim, medicamento subiu, transporte subiu, e que você vai ao colaborador, o salário dele subiu 10%. Então ele perdeu a capacidade de compra, o poder de compra das pessoas. As pessoas estão, há mais pessoas trabalhando, porém, essa renda teria que ser um pouco melhor para poder girar mais a economia, a pessoa poder comprar mais e estar atendendo mais as suas necessidades. Eu estou dizendo isso porque é uma forma que eu vejo. Então, quando o Estado começa a crescer, ele começa a arrecadar, é porque, na verdade, tem aí embutido a produção, sim, mas tem embutido também um grande percentual que é da inflação. O desemprego cai sim, mas o poder de renda das pessoas diminui. Então, esse contrapeso é que nós temos que trabalhar para poder organizar isso de uma forma que fica melhor para todos, né? O boom das commodities está passando? Uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Qual a questão
nós tivemos dois problemas sérios, né? Primeiro é Covid, que todo mundo sabe, e depois o segundo problema também é a Ucrânia, né? A guerra da Ucrânia. Isso deu uma desestabilizada no todo o fluxo de produção, transporte, logística do mundo inteiro, né? Principalmente quando se fala de China, que China ainda está, algumas províncias de China com lockdown e outras estão entrando em lockdown também, e a gente não sabe muito exatamente qual é o volume e o significado disso. Mas China, quando ela passa por um processo desse, ela termina respingando no mundo todo. E a situação de Ucrânia e Rússia, isso complica um pouco, porque a Ucrânia ela tem uma base, uma produção agrícola muito boa, que dá para atender aí uns 600 milhões de pessoas. A Rússia também é uma grande produtora, e principalmente a casa do trigo e etc. e tal. Então, isso continua puxando esses produtos para cima, né? Eu quero acreditar que as commodities agrícolas, ela continua. Agora, as outras commodities, eu confesso para você que eu não tenho uma segurança que continua subindo, não. A agrícola, eu acredito sim, que é que estou mais ligado nela. Bom, os abates de frango em Goiás parece que bateram recorde no ano passado. Goiás é o sexto maior produtor de frangos. Essa realidade do mercado, ela continua em 2022 ou sofreu alteração diante da pressão nos custos por conta da Ucrânia? Vamos voltar ao tema. É exatamente questão do poder de renda. Se você perguntar, o brasileiro, de maneira geral, eu sempre digo isso, quem manda no mercado de proteína animal no Brasil é o bovino. Acho que é ele que dita a regra. Agora, o que é oportunidade nós temos que comer? Nós temos que comer a oportunidade é aquilo que cabe no bolso. Então, a proteína mais barata. Qual é a proteína mais barata que nós temos? Os ovos e os frangos. Então, portanto, como são as proteínas mais baratas e o poder de renda, o poder de compra cai, então, obviamente, o consumo do frango está aumentando. Isso a nível de mundo também, tá? O frango no mundo, primeiro pela sua fisiologia, o frango é um produto é um animal muito rápido, né? Que você, há 45 dias, já tem 21 dias tem um ovo, tem um pintinho, daí 45 dias você tem um frango. Então ele é muito rápido, a cadeia ele gira muito rápido. É diferente do suíno, que é 110 dias, 120 dias. É diferente do boi, que é 18 meses. Então o frango ganha com isso. Hoje a carne mais consumida no mundo é o suíno, e ela está ameaçada pelo frango, que vai ser por ano aí no máximo, daqui uns 4 anos, no máximo 5 anos, o frango está superando o suíno, será a carne mais consumida do mundo. Então o frango sempre vai ser uma carne que está avançando. Pelo apelo da saudabilidade, né, um apelo da saudabilidade, carne branca. Depois o frango ele não tem um preconceito em relação à questão de religião, né, como tem o suíno, tem o bovino, ele não tem também. E daí, então, e a sua produção, a sua cadeia também é a cadeia mais organizada que tem de proteína, é o frango. É uma cadeia muito organizada, desde a genética até a dona de casa, é uma cadeia muito bem estruturada. Então, portanto, ele avança e cada dia ele vai ganhar mais mercado. Também muito competitivo em preço. E Goiás nesse cenário? Continua trabalhando, é isso que eu estava dizendo para você. Então, Goiás, nós temos condições de fazer mais em Goiás. Goiás dá para poder fazer mais, porque aqui nós exportamos milho, nós exportamos soja, e nós poderíamos estar utilizando parte desse milho, parte dessa soja, sendo industrializado em Goiás, e desses produtos industrializados em Goiás, a gente poderia estar utilizando para frango, suíno, bovinos e etc., tanto outros, não só no frango. Então, você poderia estar trabalhando na cadeia de proteína. Poderia ser um dos maiores estados produtores de proteína do mundo, sem sombra de dúvida. Como é o Paraná hoje? O Paraná hoje está produzindo muito bem. Desse total produzido em Goiás, quanto que fica para o mercado interno brasileiro e quanto que vai para fora? Vou falar aqui, mais ou menos 40%. No mercado de Goiás, quando você fala de mercado interno, mais ou menos 40%. A BRF deve estar exportando aí na faixa quase seus 50%. E nós exportamos 33%. As outras empresas exportam menos. Porém, você não vende só dentro do mercado interno de Goiás, você vende para os outros estados. Então, nós produzimos hoje o suficiente para abastecer o estado de Goiás, vários estados do Brasil, e ainda exportamos bastante.
Bom, e nós temos eleições, o cenário é confuso. Como é que a indústria está vendo esse semestre aí em função das eleições? Geralmente, em época de eleição, as indústrias elas ficam mais aumenta, né, o seu ponto de observação sobre o comportamento que caminha as eleições para depois desengavetar e fazer seus investimentos. Isso é natural em qualquer um dos seus tempos, né? Deu época de política, todo mundo começa a observar o que vai acontecer para depois saber o que é que vai fazer, né? Então é normal. Então a gente está observando, né, os investimentos ainda são investimentos, são poucos, eu acho que poderia ser mais investimento. Goiás precisa de receber novos investimentos. Os investimentos que tem em Goiás, tem tido, são investimentos de empresas que estão aqui fazendo mais ampliações, expansões. Mas nós precisamos trazer mais empresas de fora para cá. Então, os industriais, nesse momento, ele fica um pouco mais analítico, né, vamos dizer assim. Bom, eu agradeço pelo seu tempo e pela sua contribuição para a gente pensar sobre esses assuntos aí que são tão importantes para a economia goiana e para a população em geral. Sileide, eu que agradeço a oportunidade, fico muito feliz de você ter nos dado essa oportunidade. É uma oportunidade ímpar que a gente pode debater esse tema e que o público também possa entender os pensamentos e esclarecer um punhado de dúvidas, né? Que é incentivos, benefícios fiscais, que às vezes é mal interpretado, e entender que isso é bom. O que vem atrás disso? Vem inovação, geração de emprego, novas oportunidades, mais renda para a população, distribuição de renda, mais renda e mais distribuição de renda. Então, isso é muito importante. Então, o tema da industrialização, ele é um tema que ele tem que ser levado muito a sério. Eu vou dizer um negócio para você. Goiás, há 30 anos atrás, era 30% do país, aliás, a indústria era 30% do PIB. Hoje é 11% do PIB. O que está acontecendo com isso? Nós estamos perdendo, o país está desindustrializando em função de falta de políticas para a industrialização. Se me dá mais um tempo, eu quero dizer para você uma coisa, tanto que é importante. Com o Covid, o mundo pôde ver a importância da China. O que aconteceu com o mundo? Na globalização, as empresas foram todas para a China e ficaram lá na China, expandiu. A China é hoje o que é, por quê? É porque, na verdade, ela é um país super industrializado. A indústria nasce na Europa, vai para os Estados Unidos e está voltando para a Ásia hoje. Só no Covid que nós entendemos a importância da China. Porque quando nós precisávamos de um medicamento, estava onde? Está na China. Nós precisávamos de uma máscara, estava onde? Estava na China. Aí que nós entendemos. Então, nós também temos que industrializar. Não é concorrer com China, não é brigar com China. Longe disso. Nada disso. Nós não queremos brigar com ninguém. Nós queremos fazer o nosso dever de casa, fazer a nossa parte. Ou seja, construir no Brasil as indústrias, estratégias suficientes para que a gente possa estar desenvolvendo e crescendo sem nenhum sobressalto. Esse é o ponto. Então, as políticas de industrialização para o país, ela é extremamente importante. O Brasil não pode ficar do ponto que está na área de políticas industriais. Nós temos que ter mais políticas industriais para isso. É muito importante. Só olhar a década de 70, a década de Celino para cá, como o Brasil avançou naquela época. Bom, nosso tempo está terminando. Eu agradeço muito a sua presença. Tenha uma ótima semana e a gente vai se falando aí à medida que os assuntos forem surgindo. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço, sucesso.